E aí, gente, nem isso aqui. Essa é a nossa aula 64 sobre economia. A gente vai falar sobre equações em finanças. Na verdade, não, investimentos. Finanças vai para outro lado também, mas também associado a finanças. E o objetivo é colocar as principais associadas a você ler relatórios financeiros, né? Então, reports de empresas, né? Então, quando você vai ler um relatório financeiro, esses dados vão estar lá. Ou como você vai qualquer aplicativo de investimentos, né? Tem os dados da Tesla, da Apple, etc. Você vai ter coisas do tipo. Então, o objetivo aqui é realmente tentar ao máximo explicar as principais, né? A primeira que eu vou citar é uma das mais importantes, que é a ROI. ROI, ou Return on Equity, retorno no equity das empresas. E o ROI, ele vai ser igual a o lucro líquido pelo equity de shareholders, né? Então, net income, né, é o lucro líquido. Líquido depois de imposto, custos, etc, tá? Depois de tudo que pode tirar em relação a faturamento, né? Por exemplo, próprio imposto, tem área aí que é 20% de imposto em relação a tudo que é produzido, 30%, etc. Então, lucro líquido pelos equity shareholders, né? Equity de acionistas. Que é o que as pessoas detêm, né? Por exemplo, a própria Apple tem 14 bilhões de emissão de ações, né? De shares. Então o equity que o shareholders tem vezes 100. Pra você saber, é uma porcentagem isso daqui, né? Então, normalmente quando é mais de 10%, 20%, mais pra 30%, já é um equity de shareholders maior, né? Perdão, é um return on equity. E a razão do que eu falo que é importante, por isso que eu preciso primeiro, é que o Buffett coloca muita ênfase. Então, o Buffett coloca muita ênfase nesse caso aqui, também o Munger, nesse return on equity, né? Como algo realmente importante para você determinar. Tipo, tem um dado em relação a uma empresa. Não que é um fator determinante, né? É um fator importante. Outro é o book value. Então, essa aqui é a primeira equação. Agora a gente vai para a segunda. O que é o book value, né? Esse daqui também é importante. Então, o book value, ele é os ativos menos o passivo da empresa. Ativos da empresa menos passivos. Passivos são as dívidas, por exemplo, coisas a pagar, coisas do tipo, né? E ativos é o que ela detém, que tem um valor de capital fixo e variável, né? Então, tu tem um restaurante. Tudo que envolve o restaurante, a estrutura, a cozinha, o fogão aí de 15 mil reais, a coifa, os pratos, tudo que detém valor ali é um ativo da sua empresa. Principalmente a gente falar de questões de terra, né? Se você detém a propriedade daquele restaurante, da terra em si, você não paga aluguel, aquilo é um ativo seu que você pode vender depois, você pode alugar, enfim. Uma empresa que ela vai ser liquidada, ela tem ativos que vão ser vendidos posteriormente. Passivos pode ser crédito, pode ser diversas coisas que você tem associado a pagar, né? Mas não é só isso, mas no geral o book value ele determina a relação de ativos e passivos, né? Então o próprio Buffett ele diz que o book value ele pode ser considerado um proxy, e usa esse termo, para valor intrínseco da empresa, ou também chamado de intrinsic value. Então ele é relevante como um índice em relação à mudança no valor intrínseco de uma empresa dentro da sua noção de valor intrínseco. O valor intrínseco de uma empresa, normalmente é associado ao Graham, embora a equação para isso dele é diferente, do Benjamin Graham, que escreveu Security Analysis, Intelligent Investor, foi mentor por um tempo do Buffett. O grande ponto é que ele é um índice importante para entender
a situação de uma empresa no dado momento, né? Não que ele é extremamente relevante, não é tão relevante quanto Return on Equity. Return on Equity é o mais relevante. E agora a gente vai para o que é chamado de Book Value Per Share, né? Eu ia para outro, mas... Então, eu quero saber o meu book value, a relação de ativos e passivos por ação. Então, você tem o equity total de shareholders pelas ações em si. Então, você vai ter equação 3. Book value, BV, per share, então S. E aí, você vai ter total de equity de shareholders, o acionista, né? Dividido por todas as shares, né? Então, shares outstanding, todas, né? Então, por exemplo, a da Apple era 15 bilhões de shares. Então, você põe lá 15 bilhões e você coloca em cima o total de equity dos acionistas em relação a essas shares. Então, no geral é isso, né? Aí, você vai ter o que é chamado de PBR ratio, que é o Market Price per Share. Então, é o preço de mercado da ação, por ação, pelo book value per share. Nesse caso, esse não confunda com P/E ratio, que é relacionado a ganho por ação, né? Então é o PB ratio aqui. Então, equação 4. Isso aqui você consegue em qualquer site de investimentos, você tem isso aqui. PB ratio. Isso aqui você não precisa saber calcular, tá? Eu só tô mostrando como que é a fórmula por trás. Mas é bom você ler um reporte financeiro e poder você mesmo calcular, né? Que vai ser o market price per share, preço da ação, preço de mercado per share, por ação, dividido pelo book value per share, por BVS, que é essa equação aqui, né? Então essa equação está aqui, e aqui é o market price per share, preço de mercado por ação. É o preço da ação, né? Enfim. E aí, você tem o que é chamado de P/E ratio. O P/E ratio é o preço da ação, não confunda com o que está aqui em cima, diretamente, é o preço da ação em si pelo ganho por ação. Então, agora é o P/E ratio. É o preço da ação atual pelo por earnings, né? Ou ganhos. Assim, eu vou pôr aqui lucros, mas o termo é earnings. Então, o certo é colocar ganhos, se a gente for traduzir. Então, eu posso pôr os ganhos da empresa ao longo do tempo. Você pode pôr lucro. Enfim, eu aprendi inglês, então... Então, é o preço da ação pelo ganho aqui, é a relação do preço da ação pelo book value, per share. Então, duas relações relevantes. Agora a questão é... isso daqui é útil, né? Tipo, quando você vai escolher uma ação para investir, você tem que usar isso daqui como índice e também o, a relação de preço da ação pelo book value, ou o preço da ação pelos ganhos da empresa ao longo do tempo. Vamos supor que a empresa ganhou 5 bilhões nesse ano, vamos supor. Então, o preço da ação pelo que ela ganhou. Na minha opinião, essa opinião de quem é mais em Value Invest, né? Buffett, Menger, Seth Klarman e outros autores, é que isso daqui não é tão útil. Nem isso daqui, nem isso daqui, nem isso daqui. O mais útil aqui é o Return on Equity
e o book value usado como índice para você saber o valor intrínseco da empresa. Quando você adiciona a relação de preço da ação por book value, você tira a noção do próprio book value em si, da função dele, né? Porque o preço da ação, isso aqui é importante, é subjetivo. Então, as flutuações do preço da ação, elas podem ser causadas por relações de mercado que são subjetivas e que não necessariamente implicam o verdadeiro valor daquela empresa. Então, o verdadeiro valor daquela empresa, que é o intrínseco vale, está associado ao que a empresa vai produzir no futuro. O que as pessoas esperam da empresa no futuro altera o preço da ação, quantas pessoas estão inclinadas a investir na empresa, mas o que realmente é importante para a empresa é o quanto ela cresce em relação à sua capacidade de produção e de atender os desejos dos seus consumidores, e assim ganhar mais lucros, e investir mais, expandir seus negócios para as outras áreas, adquirir outras empresas e assim crescer. O que o book value meio que mede um pouco, de certa forma, é isso. Então, uma empresa que está crescendo, ela vai ter ativos que crescem, os passivos também vão crescer. Então, o book value é relevante. Agora, per share, tipo, a relação de preço da ação, né, com relação ao book value per share, não é tão relevante assim. Mesmo esse daqui também não é tão relevante. Livros como o do Peter Lynch, eles dizem isso daqui como relevante. EBITDA também. É outra coisa que eu não vou nem citar a equação. EBITDA é visto como inútil desde o livro do Benjamin Graham, principalmente a parte de depreciação e amortização, que é ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização. A parte de depreciação e amortização é um custo que na verdade é contínuo da empresa e não deve ser inferido da forma que o EBITDA diz. Essa não é a minha opinião, é a opinião do próprio o Benjamin Graham no Security Analysis. Do Graham, né? Também posteriormente do Buffett e do Munger. E eles explicam por isso, porque isso, e também se você pensar a lógica por trás do EBITDA, da parte de depreciação e amortização, realmente é um custo contínuo. Né? O market cap é o preço da ação atual versus todas as ações outstanding, né? Então as ações emitidas. Então, essa aqui é mais simples, né? Market cap é igual a preço atual da ação vezes total de shares outstanding, né? Total das shares. Então, por exemplo, vamos supor que a ação da Apple tá a 120, vamos supor, dólares, vezes 15 bilhões de shares. Enfim, é o teu market cap da Apple. Tem empresas que têm mais de 100, 200 bilhões de market cap. Então, é o preço da ação pelas shares emitidas, né? Porque cada ação emitida, ela tem um valor, né? Então, tu vê o total de shares, o preço da ação atual. Obviamente, se o preço da ação diminui e a emissão não mudar, você vai ter o market cap que vai diminuir. O market cap é basicamente o quanto a empresa ela tem no mercado em relação a expectativa das pessoas, porque no fim o preço da ação, como eu disse, é subjetivo. Ela pode mudar a qualquer momento por razões que são até irracionais. Então, pode acontecer algo na empresa, vamos supor que algo acontece que pode fazer investidores ficarem meio assim com a empresa e basicamente as pessoas começam a fazer o preço cair. Vamos supor que vai pra. Não seria o caso da Apple, vamos supor que vai pra 12,50. Obviamente o market cap da empresa vai cair. Então. É algo relevante? Não, tanto. Mas é uma métrica que existe e deve ser, obviamente, inferida, né? Você tem o que é chamado de ROI, que é o Return on Investment. Isso aqui é mais fácil de calcular também. Então, 7 aqui. Então, Return on Investment. Não confunda com Return on Equity.
que é o lucro líquido pelas ações. Então o ROI vai ser igual a... É tipo inflações aqui. Valor final pelo valor inicial de investimento. Pelo valor inicial. Valor inicial, valor final. E isso vezes 100, né? Pra você pegar a porcentagem. Isso aqui normalmente é mais de finanças, né? Tipo, uma empresa ela vai investir em alguma coisa, ela quer o retorno. Se investir na inicial, vamos supor que ela investiu 500 mil e ela quer um retorno do dobro, né? No caso aqui vai ficar 1 milhão menos 500 mil dividido por 500 mil vezes 100. Então, esse é o retorno de investimento. Diferente de retorno ao equity. Isso aqui é importante, que é uma métrica importante em relação a seu próprio investimento também, né? Mas é normalmente associado mais a empresas, né? Obviamente. Você tem a relação de dividendos, que é a mesma que a gente viu anteriormente. Talvez eu tenha que apagar alguma coisa ali. Mas essa aqui é a equação 8. Então, a equação 8 a gente vai ter. Isso aqui é basicamente o valor em períodos de anos do dividendo. Então, você vai ter o seu valor final, que é o VF. Vai ser igual a... Eu vou pôr neutro neutral. Que você vai ganhar M. Vamos pôr de azul mesmo. Então, o que você vai ganhar M vai ser igual a... Seu capital inicial investido, K1. Em que você vai ter 1. Não, aqui eu vou ter que trocar a cor. É a mesma coisa que na última aula, de certa forma. Você vai ter 1 mais R por N. Em que nesse caso R não é a taxa de juros, tá? Mas sim o yield de dividendos. A porcentagem de ganho de dividendos. Normalmente, dividendos são pagos a cada semestre, cada 4 meses. Quarterly termo em inglês. Depende da empresa, tá? Depende da política da empresa. Os dividendos... Pode mudar a política de dividendos da empresa. De repente, a empresa para de emitir dividendos. Mas N é basicamente os períodos. Nesse caso, a cada 4 meses. Períodos que você vai receber. Isso aqui vai ser levado a NT. Em que são os períodos, nesse caso a cada 4 meses. E T são os anos que você vai receber. Years, anos. Pô, anos porque... Em português mesmo. Então, por que isso? Porque basicamente, quando a gente tá falando de dividendos, a gente tá falando sobre a ação em si. Então vamos supor que a Apple emite dividendos, vamos supor. Vou pegar um exemplo de Itaú, vai. Melhor. Vamos supor que o Itaú emita dividendos. Eu acho que, se não me engano, ele emite. Eu até já mostrei o reporte financeiro do Itaú numa outra aula. Você investe, vamos supor, que R$100 no Itaú. E ele paga dividendos de, vamos supor, 4% a cada 4 meses. E do que você, obviamente, investiu. Então você tem o que você investiu, que você pode mudar esse aporte ao longo do tempo. Mais o yield que você tem dividido pelos períodos que você pagou isso. Perdão, dos períodos que você vai receber isso. A cada 4 meses nesse caso. Elevado a esses períodos, cada 4 meses, durante tantos anos. Então, durante... Você pode falar, põe meses, né? E aí pode ser, por exemplo, por 24 meses, 36 meses, etc. Só que você tem também uma equação que é de aportes mensais. Então vamos supor que eu quero saber dos meus aportes mensais o quanto que eu vou ganhar em relação a isso. Eu vou apagar só essa parte aqui, porque eu creio que já tá claro o que é book value per share.
Mas eu não vou apagar o bookkeeper per share ali. Só para ter todas as equações prontas aqui. Então essa é a equação 9 de aportes mensais. Em que você vai ter M igual a K vezes, que é o capital que você aportou, 1 mais I, que é o yield, eu vou pôr R, que é o yield que você está tendo, elevado a N períodos. Então aqui a porcentagem, vamos supor que seja 4% no Itaú. Ok? Essa é a primeira equação. Depois a gente tem a equação de aportes mensais. Então, eu vou chamar de A grande. Vai ser igual a pequeno vezes 1 mais R, que é o seu yield, que é 4% nesse caso, né? 1 mais elevado a N períodos, menos 1 dividido por R. Então lembra que esse R, nesse caso, vai ser 4% no caso do Itaú. Ok? No caso da Tela é 0%, porque eles não pagam dividendos, né? Por sinal, não é porque uma empresa paga dividendos que isso é bom. E outra aula que, se Deus permite, eu vou publicar amanhã, eu vou falar sobre como na palestra de 2014 da Berkshire Hathaway fizeram tipo uma votação para saber que Berkshire Hathaway devia começar a pagar dividendos ou não. Então a premissa era: porque Buffett e Munger estão muito ricos, acho que vocês podem pagar dividendos para nós shareholders. Acho que foi meio que uma piada, né, de um shareholder. E por incrível que pareça, 97% dos shareholders votaram e basicamente contra eles, a Berkshire Hathaway pagar dividendos. Porque basicamente se pagar dividendos é basicamente tu dar dinheiro para shareholders que você não pode reinvestir na empresa, né? Então, por que você quer agradar os shareholders tanto assim? Você não tem outras formas de alocar capital que poderia beneficiar eles melhor, né? Você tem que pagar para eles. Dividendos, tipo, é relevante para algumas empresas faz sentido, nem sempre, em todos os momentos. Mas basicamente essa é a lógica, né? Então, o capital que você aporta, mais o yield que você tem, se uma empresa pagar 3% e tal, durante os períodos. Então, aqui você adiciona os anos também, além dos períodos. E como que você pode fazer isso daqui até ficar melhor? Eu vou colocar em azul. Você pode fazer a equação final ali de você calcular todos os aportes que você vai pôr ao longo do tempo. Então, vamos lá. Então, você vai ter que o seu retorno total, M, vai ser K, que é o seu investimento inicial. Mesma coisa de antes, né? 1 mais R elevado a N, R sendo o seu yield, que é 4% nesse caso. Então você põe aqui 4%. Em N períodos, né? Que no caso é a cada 4 meses. Mais A. Eu vou pôr de outra cor pra gente sinalizar. Então, esse A é uma variável nova aqui. Ele é o aporte mensal que você está fazendo. Pode ser 200, 300 reais. Esse A pode mudar, ele pode ser uma variável, né? Não precisa ser o mesmo aporte. Vezes aquela equação que a gente viu ali. Aonde? Acho que a gente viu ali. Não, na verdade tá aqui em cima. Mais 1 mais R elevado a N. Eu vou fazer de novo isso aqui. Vamos fazer com outra cor. Vou fazer de verde.
Então, 1 mais R elevado a N dividido por R. Mesma coisa que antes. Então, o que você fez aqui? Tu basicamente adicionou a equação de... E você faz isso tudo assim. Opa, ao contrário. Então, basicamente, o que você fez aqui foi pegar aquela primeira parte que está aqui do capital que você investiu inicial em relação à porcentagem de dividendos que você faz em N períodos e mais o aporte mensal, em que A pode ser igual, por exemplo, a R$ 300, vamos supor. Então, a cada mês você vai pondo, os períodos é N, né? E basicamente tu vai aportar isso daqui ao longo do tempo, em N períodos, em que você tem uma taxa de 4%, adicionando os aportes mensais, além da questão de você poder vender a share e tal, né? Uma coisa que é importante que eu aprendi hoje, na verdade, vendo a palestra da Berkshire Hathaway, cara, é incrível como a gente sempre aprende mais coisa nova, vendo o Buffett e o Munger falar, né? É uma coisa que ele falou sobre preferred stock. Eu vou pôr aqui em cima para ficar mais fácil da gente ver. O estoque preferível, ele é diferente do que é chamado de common stock. Então você tem um estoque comum, com 2 M's, common stock, que é diferente, deixa eu focar aqui, que é diferente do estoque preferível. Não sei se eu escrevi certo. O estoque preferível de Class A shares tem ações de classe B e A, né? Você tem uma relação de talvez uma superioridade em relação ao estoque comum. Ele recebe dividendos antes do estoque comum. Então, dividendos ele é pago antes para quem tem o estoque preferível em relação ao estoque comum, certo? Então, depende da sua plataforma qual você compra. Outra coisa é que tem uma coisa chamada non-accumulative stock. Então, eu vou pôr aqui em azul. Não, na verdade, eu vou pôr em verde. Vou pôr aqui, ó. Non-cumulative. É ação não cumulativa. Essa ação não cumulativa, aprendi sobre isso hoje. Ela basicamente. Vamos supor que a empresa deixe de pagar os dividendos que a gente viu aqui em períodos. A gente teria que até mudar a equação aqui. Pelas partes que. Isso aqui seria menos os aportes que ela não pagou em N períodos. Nesse caso, ela não precisa repagar, ela não precisa pagar. No estoque não cumulativo, você basicamente a empresa pode deixar de pagar os dividendos, esquecer, sei lá, não quiser, não querer, né? Ó, a gente quer nosso querido dinheirinho pra gastar outras coisas e basicamente tu não vai receber. Ela não precisa receber, ela não vai te dar. O estoque cumulativo, ela tem que te dar esse yield de dividendos. Às vezes, uma ação ela pode cair, de certa forma, o dividendo consegue, às vezes, fazer que, no geral, a sua arbitragem, seu lucro na ação não se perca. Às vezes o dividendo ele pode sim ser, a porcentagem de dividendos pode ser importante em relação ao seu yield total. Porque o seu yield total, como a gente vê aqui, vai ser basicamente o seu yield de ação, da arbitragem na ação em si. Então você comprou 50 shares da Apple a R$ 10, vamos supor. No caso, o seu objetivo é vender com arbitragem, né? Vamos supor que dobrou de preço. Você faz isso mais o yield de dividendos que foi pago também. Então vai ser... Você comprou a $10, vamos supor, em vez de R$ 10, vezes 50.
Nesse caso, você comprou 50 ações, né? A R$ 10. Vai ficar 500 ao todo, né? Você gastou os R$ 500, vamos supor que dobrou, virou R$ 1.000. Então você vai ter 1.000 aqui, né? Mais o yield de dividendos, vamos supor que ele paga. Vamos supor que paga 4% também de dividendos. Então nesse caso você vai ter a porcentagem, que no caso dobrou, né? De dividend, da ação, mais o yield de dividendos. Então vai ser o, o que você gerou em si em porcentagem. Vamos supor que nesse caso foi o dobro, né? Você gerou 100% a mais da ação. Vamos supor que fosse só. Vamos supor que você gerou em total de lucro 12%. Então vai ser. Deixa eu pôr em outra cor. Seria 12% mais 4%. No caso, ficaria 16% de yield, né? Um yield de dividendos e outro de ação. Porque normalmente você ter o dobro das ações é mais difícil, na verdade, né? Eu exagerei um pouco. Normalmente, um yield de acima de 10% em relação à arbitragem de uma ação já é bastante. Se você falar, por exemplo, de R$ 15.000, você pegar mais de 10% disso numa ação, R$ 30.000, R$ 40.000 já é um yield considerável, né? 100% de yield é mais difícil. Você dobrar o que você ganhou, né? Mas basicamente é isso, né? O objetivo dessa aula foi basicamente dar os... Foram 8? 9 a 10 equações. Eu vou colocar aqui 10. Porque de certa forma... Isso daqui é uma equação diferente. Aqui também é uma equação diferente. Então 11, né? 11 equações aí que tem a ver com finanças e investimentos. No geral, poderia pôr outras. Tem outras que realmente são relevantes, mas essas são as principais, né? Então você tem o Return on Equity, Book Value, que é ativos menos passivos, Book Value per share, por ação, o preço da ação pelo Book Value, preço da ação por ganhos ou earnings, Market Cap, Return of Investment ou ROI, não confunda com o ROE, a equação de yield de dividendos, que eu já mostrei também em outra aula, e aqui outras questões de dividendos e por fim a principal de dividendos, que é quanto mais aporte você faz, né? Quanto você ganha de yield. Algo importante é que esse yield pode mudar ao longo do tempo, né? Então é uma variável que deve ser adicionada. Então essa equação ela tá meio que ainda crua em relação a mudanças nessas variáveis ao longo do tempo. Então um grande ponto é que esse é o básico, né? Tudo que eu mostrei aqui é literalmente o básico do básico do básico do básico. Não é nada complexo, não é nada difícil. Teve aula, por exemplo, com as equações da equação do Black-Scholes, que é bem mais difícil que esse daqui. Então eu creio que a gente teve uma regressão de dificuldade aqui, né? Então, para ver que aqui tá mais fácil, eu creio que é extremamente importante saber essas coisas.